Como é que vão, meus amigos? Tudo tranquilo, tudo numa boa? Hoje nós vamos conversar com a minha vereadora de Porto Alegre, Cláudia Araújo. Eu pedi para ela essa oportunidade de conversar novamente com ela, porque está chegando o final do período em que a gente pode conversar abertamente com os pré-candidatos, né? E então eu pedi que ela fizesse um intervalinho, porque ela estava trabalhando até agora, domingo, estava trabalhando até conseguir gravar com ela, era quase 10 horas da noite. E a gente pôde abordar vários assuntos que eu queria poder colocar para ela, a questão do saneamento básico nos bairros, a questão do transporte, do trânsito horrível de Porto Alegre, um velho questionamento que eu faço sobre a EPTC, a questão do transporte público e a questão das escolas abrirem ou fecharem. Tá? Então aproveitem bastante e escutem ela, por favor, gente. Vamos nos informar, tá? Vamos nos informar, vamos prestar atenção muito no que é falado, porque nós estamos decidindo o futuro da nossa cidade, tá bom? Vamos aproveitar bastante. Boa noite, vereadora. Boa noite, tudo bom, Jairo? Tudo. Eu estou aproveitando esse tempinho que a gente está no finalzinho da possibilidade de poder conversar um pouco mais abertamente aí, né? E depois vai começar o pleito, e aí os impedimentos da lei vão deixar a gente com mais dificuldade de conversar com a pessoa da política, né? Conversar sempre. Tá, então eu pedi essa palavrinha com a senhora, com a vereadora, porque começaram a aparecer nos nossos perfis das redes sociais já os candidatos, né? E eu disse que eu ia incomodar, né? Ainda. Isso, os pré. E aí eu disse que eu ia incomodar. Daí quando apareceu lá umas pessoas se oferecendo, eu estou aqui para isso, para aquilo, aí eu fiz uns questionamentos para eles lá e eles fogem das minhas perguntas, entendeu? Então, então eu vou perguntar... tempo, né, Jairo? Então eu procurei a senhora porque eu faço perguntas para a senhora responde. E por isso que eu vou fazer para a senhora para responder para nós aí, porque eu acho muito importante a gente esclarecer. Eu percebo assim, eu tenho pelo fato da minha vida de trabalho, eu tenho conversado com muita gente. Eu converso com pessoas de quase todos os níveis sociais e intelectuais. Então a gente percebe que as pessoas estão muito mal informadas, mas muito, tanto sobre a cidade, tanto sobre os seus gestores, como os seus vereadores, né? Eu chego a dizer, as pessoas nem sabem, às vezes, que eu sou vereadora. Pois então, é isso que eu digo. A gente tem uma dificuldade muito grande nisso. Por aí já começa o problema, né? Por aí já começa o problema. E a questão do cidadão participar das questões da cidade é fundamental. Vai decidir a vida dele, o futuro dele, né? Então, assim, eu vou empilhar um monte de pergunta aqui, aí a senhora fica à vontade para falar, tá? Eu queria uma informação, que eu já tinha conversado com a senhora um tempo atrás e tenho feito meus comentários aqui. É uma preocupação que eu tenho muito grande. Eu ando pela periferia da cidade, eu ando em locais, assim, que eu não acredito que é Porto Alegre. Parece que eu estou no filme Tropa de Elite, no Rio de Janeiro. Que até a favela onde eles filmaram Tropa de Elite tem condições melhores das que eu vi aqui. Em determinados lugares aqui de Porto Alegre que eu entrei, o cheiro do esgoto é uma coisa impressionante, assim, ó. É uma coisa impressionante, uma coisa que eu fico impressionado como é que uma pessoa vive naquele lugar. Ou seja, o esgoto a céu aberto, né? A rua do cara, se tu não andar bem devagarinho, tu é capaz de quebrar o carro com aquele monte de buraco, e parece que está sempre chovendo lá, porque está tudo sempre embarrado, sempre molhado, né? Isso nós estamos falando de periferia. Agora nós vamos para a parte mais bonitinha da cidade. Vamos pegar essas avenidas aí que são recapeadas. Aí o asfalto é recapeado, geralmente de 4 em 4 anos, né? Geralmente véspera de eleição. Aí 6 meses depois já está lá as ondulações, sem falar que as secretarias não se comunicam, né? Porque vem a Secretaria de Obras, faz o asfalto,
e aí cria aquela camadinha de asfalto que é para inglês ver, e aí o DEMAI não equilibra a altura da tampa do bueiro, do seu bueirinho ali, da rua, e aquilo ali vira uma panela, um buraco, ali estoura o carro. Tu sabe, Jairo, que eu tive 2 pedidos de ajuda de 2 pessoas de 2 comunidades diferentes relacionadas ao que tu tá me perguntando agora, tá? Essa semana eu estive visitando ali na próxima Chapéu do Sol, ao Chapéu do Sol, na Juca Batista, tem uma vila à direita, bem precária, tá? Na verdade, é uma ocupação dentro das 470 e poucas ocupações que nós temos irregulares em Porto Alegre, tá? O Estado realmente é que nem tu disse, o Estado é assim de calamidade. As pessoas têm culpa também, né? Mas é uma camada vulnerável, porque senão não estaria numa ocupação, né, Jairo? Estaria num local adequado. Então, quando a pessoa invade uma área, toma posse de uma área sem ser sua, é porque ela não tem outra opção, né? Então, as coisas já começam erradas porque não tem saneamento, porque não tem estrutura, é feito da noite para o dia para poder ocupar, porque muitas vezes as pessoas não têm onde morar. Então, assim, a gente começa pela falta de moradia, né? Porque se a gente tivesse mais Minha Casa Minha Vida, ou outros tipos de incentivo, que a gente pudesse abrigar as pessoas, que a gente pudesse dar moradia para as pessoas, talvez nós tivéssemos menos ocupações, né? Mas as ocupações ocorrem, são muitas, e é sempre a céu aberto, porque o que acontece? Por exemplo, ali na Juca, né? Eles pegam da tubulação que passa pela Juca da água, puxam uma mangueira e cada um vai puxando um ramal para dentro da sua casa para ter água. É assim que funciona. A luz é gato. Não tem como ser diferente. Eles vão botando um postezinho lá, uma madeirinha e vão puxando. Por que a gente tem tanto incêndio em Porto Alegre? Tanta casa pegando fogo. A Restinga é um lugar assim, ó, que não tem uma semana que não tem uma casa que pega fogo. Porque o fio é fino, porque é gato, porque não tem estrutura nenhuma. Então, assim, ó, tem muita coisa errada. Se a gente for começar a pontuar aqui, a gente vai ficar a noite inteira pontuando. O que falta, né, Jairo? Falta políticas públicas, né? Falta gestão, faltam pessoas que realmente queiram fazer a mudança da cidade e que não simplesmente fiquem falando bonito, porque falar bonito qualquer um pode falar. Agora, assim, ó, o que a gente precisa? A gente precisa de pessoas sentadas numa mesa com uma planta da cidade e trabalhar em cima disso e buscar recurso para fazer a coisa acontecer. Nós precisamos, sim, de saneamento básico, só que o que acontece nas gestões? Saneamento básico, regularização fundiária, não traz voto, não faz com que as pessoas fiquem famosas, porque isso tudo é dinheiro enterrado. Isso não é uma obra pública que daqui a pouco, assim, ó, uma trincheira da Ceará, não é uma Anitta Garibaldi, não é uma orla do Guaíba que todo mundo passa e se apaixona. Ninguém vai entrar na vila para ver se o cara tem saneamento básico e se a casinha dele está direitinha. Então, assim, ó, esse é o primeiro ponto, é regularizar essas áreas, transformar essas áreas com saneamento em locais habitáveis. O dia que a gente conseguir ter um gestor que pense desta forma, aí sim, aí nós vamos ter uma bela cidade. Enquanto isso, nós vamos chorar no cantinho, reclamar que está tudo mal, porque está tudo muito mal. E eu tive também um pedido de ajuda de uma outra, que o bueiro da rua, do pluvial, estava transbordando e entrando, voltando para a casa dela com merda, como se diz, né? Como tu disse, né? Com cheiro de cocô. Por quê? Porque as pessoas largam dentro do pluvial, né? Então, assim, ó, as nossas redes pluviais, cloacais, também são ultrapassadas, também tem muitos problemas, e também é um dinheiro que é enterrado, que não aparece e que poucos têm vontade de melhorar. Certo. Bom, então a gente já tem um panorama que da situação
extremamente horrorosa nessa cidade, né? É Só que eu estava ouvindo a vereadora falar, eu estava pensando agora que há 4 anos atrás, nas outras eleições municipais, eu ficava reclamando também, que nem um bobalhão, só que eu ficava sozinho. Agora eu tenho para quem falar. Então, ou seja, houve uma evolução, pelo menos da minha parte, eu já consegui uma evolução, eu consegui um representante da Câmara de Vereadores para eu poder externar as minhas reclamações. Né? Então, isso quer dizer que, da minha parte, já houve uma evolução, eu já consegui comunicação com pessoas da gestão, né? Que estão aí representando a população. Agora, eu me lembro do que eu percebia daquela época para cá, eu percebia que os problemas eram praticamente os mesmos. Só que hoje... Vem piorando. Hoje nós temos uma situação um pouco pior, porque, além de a gente manter os mesmos problemas, nós evoluímos em relação à questão da administração. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa que pode ser que eu esteja dizendo uma besteira, me corrija se eu estiver dizendo uma besteira. Mas houve, por ocasião de uma pandemia, houve uma liberação de dinheiro a mais, inesperado, para o governo do estado e para os municípios, um dinheiro que não viria normalmente, mas veio esse dinheiro, e foi muito dinheiro, né? E a cidade está o mesmo caos que estava há 4 anos atrás. Aí eu fico pensando assim, aonde foi enfiado esse dinheiro? Porque se é para cuidar da saúde... Eu aprovei um projeto de lei na Câmara, que é o projeto de transparência, que ainda não foi sancionado, mas que eu acredito que o prefeito tente vetar, né? Não sei porquê, mas talvez tente vetar, que é pedindo que no portal de transparência tenha uma aba separada, onde seja especificado tudo que entrou de dinheiro para o Covid, desde o primeiro centavo, e tudo que foi gasto, onde foi gasto, de que forma foi gasto. Então, isso foi aprovado pela Câmara Municipal e nós estamos aguardando o prefeito sancionar. Justamente porque eu penso da mesma forma que tu. Recebemos muita receita e nada foi feito. Exatamente. Nada foi feito mesmo, né? Não tô inventando nada, é uma realidade. A gente ouviu falar que houve uma iniciativa por parte dos empresários para fazer um aumento daquele hospital lá na Antônio de Carvalho, né? Independência. Sim, foi iniciativa privada que fez. Privada. Aí a gente ficou aguardando os famosos hospitais de campanha, que eu não vi nenhum. Mas eu questionei numa sessão da Câmara, e o prefeito disse que não havia necessidade de hospitais de campanha. Pois é, se não há necessidade de hospital de campanha, isso quer dizer que não tem quantidade suficiente de gente doente para que haja determinadas proibições, né? Seria uma lógica, né? Aí a gente tem a questão do... Eu vou sair um pouquinho da questão do dinheiro para fazer um exercício de raciocínio lógico, vereadora, que é o seguinte, tem várias situações assim que eu estou tentando entender o vírus, tá? Eu vou tentar entender o vírus. Por exemplo, esses dias eu tinha que resolver um problema que eu quebrei o conector do meu modem aqui, aí descobri que conector de modem de fibra ótica é a coisa mais difícil do mundo conseguir, depende da operadora. Isso aí é uma outra coisa também que foi uma surpresa para mim. Aí eu fui, vou no centro de Porto Alegre, lá, foi a primeira vez que eu fui no centro depois dessa pandemia, 16 meses sem ir ao centro, quer dizer, eu estou fazendo a minha parte, estou me cuidando. Fui no centro de Porto Alegre para tentar achar a pecinha para eu consertar mesmo, porque eu sou um técnico em eletrônica aposentado, mas eu ainda dou meus pitacos, né? Disse, vou consertar a fibra ótica lá. Aí descobri que não tinha. Só que eu cheguei lá, era 4 e pouco da tarde, já estava todo mundo fechando loja, porque fecha tudo às 5 da tarde, né? Eu estava até meio por fora desse decreto, mas depois eu fui me inteirar e descobri que o vírus só ataca a partir das 5 da tarde, né? Porque até às 5 da tarde tudo pode funcionar normalmente,
que o vírus não vai atacar. Isso é meio irônico, né? Tu tá sendo irônico, né? Mas assim, ó, na verdade, a redução de horário seria para que tivesse menos circulação de pessoas. Eu discordo. Eu acho que quanto mais tempo tiver, mais as pessoas vão estar com distanciamento, porque elas vão alternar os períodos, né? Mas... Vereadora, vamos fazer um exercício de lógica aqui. Eu estudei lógica em eletrônica e na Unicinos, tá? Eu vou fazer um exercício de lógica com a vereadora. Tá, eu vou fazer um exercício de lógica. Foi a única cadeira na faculdade que eu rodei por menos de meio ponto. Mas... metodologia. Tá, eu vou fazer um exercício de lógica. Qual é o horário? Tá cortando aí, tá cortando um pouquinho. Qual é o horário que a senhora costuma fazer compras no supermercado? Agora não sou eu que faço, agora é o meu marido que faz. Mas normalmente final de tarde. Final de tarde, perfeito. Vamos supor que seja 6 da tarde, né? 6, 7 horas da tarde, né? É quando tu tá voltando do trabalho, né? Perfeito. Eu, na minha vida normal, tá? Só qual é o horário que eu faço, geralmente, compras para mim no supermercado? 8, 9 horas da noite. Sabe o que significa isso? Que numa situação normal de funcionamento do mercado, ou seja, o mercado com um horário estendido, como sempre teve, eu e a senhora e o seu marido, que é meu xará, né? Ou seja, ele tem um nome muito bonito, nós não nos encontraríamos no supermercado, certo? Por essa situação, situação de hábitos de compra, de horários, nós não íamos nos encontrar, porque eu faço compras num horário, vocês fazem compra em outro horário. Com a compressão dos horários, sabe o que está acontecendo? Aquelas pessoas que nunca se encontravam antes para fazer compras estão se encontrando, estão se fechando. É um formigueiro de gente no mesmo horário. Então, uma falta de lógica gigantesca. Tem mais, né, Jairo? Uma loja, um comércio que recebe 1, 2 pessoas, ficou fechado por quantos meses? Enquanto isso, um supermercado grande continuou aberto sem número de pessoas para entrar. O Zafari, que eu sempre uso, eu adoro o Zafari, eu não estou falando mal do Zafari, mas assim, o Zafari não tem nem tapete, não tem nada. Tu passa um gelzinho, se quiser, na mão, tu só tem que estar com a máscara, que é uma coisa que hoje virou lei, né? Que nós aprovamos na Câmara e que é obrigatório o uso de máscara. Quer dizer, então, assim, falta protocolo, falta segurança, porque se é para um, tem que ser para todos, né? O Zafari, pelo que eu sei, ele dobrou o faturamento dele nesse período. E o pequeno comércio fechou as portas, demitiu funcionários, né? Então, assim, foi desleal com o comércio o que aconteceu, sabe? Eu acho, assim, que foi... não foram medidas para todos, foram medidas para alguns. Exatamente. E isso é muito ruim. Aqui na minha quadra, que eu moro num bairro bem residencial, não é um bairro de muito comércio, aqui na minha quadra tem 3 comércios fechados. Fechou 2 restaurantes e um salão de beleza. Os restaurantes foram muito prejudicados e estão, agora até deu uma melhorada, porque a pessoa agora pode botar a luvinha e pode se servir. Quando tinha o rapaz que tinha que servir, as pessoas se sentiam mal e acabavam não levando comida de casa, alguma coisa, e não indo no restaurante. Então, assim, os restaurantes sofreram muito com a pandemia, muito. Muitas pessoas demitidas, eu tenho muitos conhecidos que têm restaurante, e assim, foi bem complicado, está sendo bem complicado, né? Porque nós ainda não estamos normais, né? Uhum. Vereadora, eu queria falar outra coisa, outro assunto, que é um assunto que me interessa muito, e eu questiono todo mundo, eu incomodo as pessoas, porque eu fico com ciúmes de uma cidade como Londres, por exemplo, mal comparando Porto Alegre com Londres, não vou comparar o tamanho. Londres é uma cidade gigantesca, né? Porto Alegre é um
uma coisinha de nada perto de Londres. Eles têm saúde pública de qualidade, tem bons hospitais, tem transporte público de qualidade. Mas não, e Londres tem trem desde 1800 e alguma coisa. Né? Baratíssimo o transporte lá. Aí eu trago para Porto Alegre essa realidade. Nós estamos em 2020. Isso é um assunto que eu sei que é delicado, mas é um assunto que eu preciso falar. Eu preciso ouvir as pessoas que estão aí atuando dentro da gestão pública, de uns questionamentos que eu faço. O primeiro questionamento que eu faço, eu sempre pergunto para todo mundo raciocinar, porque ninguém percebe isso. Antes, eu tenho 54 anos, então eu sou bem mais antigo que a empresa de transporte e circulação de Porto Alegre. A EPTC, eu me lembro quando ela foi criada, eu só não me lembro o ano dela. Mas eu me lembro que ela já tem alguns, sei lá, acho que deve ter mais de 20 anos. Aí ela foi criada assim, eu me lembro que a propaganda foi feita o seguinte: bom, vamos resolver o problema do trânsito de Porto Alegre, né? Vai ser criada uma empresa para tratar só desse assunto. Mas é só sair amanhã, às 8 horas da manhã, para ver o caos que é essa cidade. E o caos continua. E tu chega às 2, 3 da tarde e o caos está aí. É engarrafamento o tempo todo nas grandes vias de Porto Alegre. O tempo todo, de segunda a sexta, sábado e domingo. Domingo, final de semana, aqui na Zona Sul, que não era assim, é um caos agora também. Mas quando é que piorou isso? Quando criaram o corredor de ônibus. Aquela linha azul acabou com todo mundo, porque assim, antes nós já usávamos 3 faixas e passamos a usar 2 faixas. Ou seja, o número de carros aumenta a cada dia. Agora, com a pandemia, não. Mas assim, nós continuamos tendo um trânsito bem ativo, mesmo em pandemia, e nós reduzimos uma pista de circulação. Ou seja, piorou a coisa. Com certeza, com certeza. Aí veio o advento mundial da Uber. A Uber chegou em Porto Alegre aqui. Claro que eu estou falando da empresa, eu não estou citando gestão, não estou citando gestor, mas eu estou falando da empresa EPTC. Aí entrou a Uber no Brasil e veio o questionamento da questão de ser legal ou não ser legal, que tinha que regulamentar. Aí existia uma lei federal que garantia o funcionamento, foi discutido, mas mesmo assim cada cidade tinha que ter sua regulamentação. Tá, foi exaustamente discutido. Mas eu não era vereadora da Câmara quando foi votado a questão dos Ubers, né? Mas foi bem polêmico. Mas enquanto foi discutido esse assunto, sabe o que acontecia aqui em Porto Alegre? Funcionários públicos, ou seja, funcionários da EPTC, pagos pelo cidadão, formavam equipes de emboscada para emboscar motoristas para poder recolher o carro do cara. Eles faziam uma chamada, o cara ia até o local, quando ele chegava no local era uma emboscada da EPTC, a EPTC recolheu o carro. Eu vi com meus próprios olhos, tá? Não foi, ninguém me contou, eu vi com meus próprios olhos, pedi para o cara para fotografar. Pena que, como já me roubaram mais de uma vez celular aí, eu não tenho mais essa imagem. Mas a multa do funcionário da EPTC estava escrita assim, ele recolheu o carro porque ele viu balas e água dentro do carro. Ou seja, como ele viu balas e água dentro do carro, ele recolheu o carro. É uma coisa surreal isso. Isso é surreal. Isso não existe. Isso não pode existir no planeta uma coisa dessa. E naquela época a EPTC fazia isso, né? Ela caçava motoristas de Uber. Muito bem, vencido toda essa história, né? Aí trocou. Eu me lembro que o então candidato, um dos candidatos a prefeito da época, prometia que isso ia acabar, que esse problema ia ser resolvido, não sei o quê. No entanto, agora está acontecendo uma novidade. Nós vamos pagar pedágio para andar no centro de Porto Alegre. Ainda não foi aprovado. Os vereadores têm que aprovar isso. E se depender de mim, eu não vou aprovar. Sim, ridículo. Não tem cabimento um negócio desse. Não, tem que sair de algum lugar. Eu ouvi o gestor falando assim,
Tem que sair além de esse dinheiro do subsídio da passagem do... Além de prejudicar o aplicativo para entrar no centro, prejudica o comércio, porque as pessoas vão evitar de ir para o centro. Claro. Então, Aí... assim, ó, piora ainda mais o comércio de Porto Alegre, que já está precário pós-pandemia ou em pandemia, né? Ou seja, então assim, ó, é ferrar o cidadão 100% do tempo. Aí, ainda continuando na história da EPTC, eu sempre faço o questionamento, eu pergunto para todo mundo assim, ó, essa empresa foi criada para resolver questões do trânsito. Se ela foi criada para resolver questões do trânsito, ela tem que ter, pelo menos, ter feito algum projeto, alguma coisa, né? Para melhorar a circulação dos automóveis, dos ônibus na cidade de Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade que não foi planejada, ela não tem planejamento, tanto é que o centro de Porto Alegre é um bico, né? É um bico, assim, ó. As vias todas se encontram no mesmo lugar, assim, é uma coisa bem ruim de tratar do trânsito de Porto Alegre, mas as pessoas são contratadas para resolver problemas, né? Não adianta dizer que... E essas pessoas contratadas, elas fazem um corredor de ônibus. Pois é, pinta uma faixa, né? Uma faixa azul. Então é o seguinte, eu sempre pergunto para as pessoas assim, ouviu alguma vez falar que a EPTC criou algum projeto de planejamento para melhoria do trânsito? Não, não tem essa resposta. Então eu pergunto... A EPTC tem autonomia para criar projeto, a EPTC, quem coordena é a gestão, é o executivo, né? Então, quer dizer, se o prefeito não conversar com o secretário e não ver a melhor solução, as coisas não vão acontecer. Mas então... A EPTC cumpre o que for determinado. Pois então se ela foi uma empresa que lá não sei quantos anos atrás foi criada para melhorar a questão do trânsito de Porto Alegre e ela depende do gestor para fazer qualquer coisa, para que serve essa empresa? Para fiscalizar? Para trazer receita para os cofres públicos. Mas eu já era motorista antes da EPTC existir, e quem me aplicava a multa se eu fizesse alguma coisa errada era o brigadiano. Então eu não preciso de funcionário. Eu não preciso de funcionário a mais para me dar multa. Para me dar multa eu já tenho brigadiano. Né? Então dá mais... Coloca mais brigadiano. Coloca mais brigadiano na cidade aí, que ele tem uma outra função também de cuidar da segurança, e tira esse monte de cabide de emprego. Isso é um cabide de emprego, isso é uma empresa, um cabide de emprego, que não tem objetivo nenhum a não ser multar as pessoas. Os agentes da EPTC são concursados, mas existem os cargos de gestão, os cargos de diretoria, esses sim. Esses são cargos de confiança. Pois é. Então, eu queria fazer meu desabafo aí em relação à empresa de transporte público e circulação de Porto Alegre, e, ao mesmo tempo, juntar com o assunto do transporte público de Porto Alegre. Estava falando de Londres lá, né? Por que Londres tem trem desde 1800 e alguma coisa, e Porto Alegre a gente depende de ônibus ainda? Tu sabe o que eu acho que é o maior problema que nós temos? Nós temos a cada 4 anos uma troca de gestão. A gente sabe que o porto-alegrense dificilmente reelege alguém. Normalmente não existe reeleição. Tá? Então, quando o gestor sai, quando o prefeito sai, o próximo prefeito que entra pensa completamente diferente do anterior. Diz que tudo que o prefeito anterior fez estava errado e que ele vai fazer acontecer. E aí ele começa tudo de novo. Visto que está lá o aeromóvel parado há quantos anos apodrecendo, que era uma boa opção e que se gastou milhões naquilo ali e que não tem utilidade nenhuma hoje, só para bonito. Nem para bonito serve. Sabe? Então, assim, ó, enquanto as gestões se acabarem a cada 4 anos e não os projetos não forem mantidos e terem a obrigatoriedade de serem terminados, nós vamos ter um caso como o do aeromóvel que a gente tem em Porto Alegre. Então, assim, ó, poderia ter trem? Poderia. A gente já teve, inclusive, a oportunidade e não aconteceu. Por quê? Porque a gestão não tinha esse interesse.
né? Infelizmente, tudo é jogo de interesses, e quem perde com isso é o povo, é a cidade, né? Enquanto a gente não tiver um prefeito voltado e com um olhar atento realmente para a cidade, para os problemas da cidade, nada vai acontecer. Vereadora, vou tocar num outro assunto agora aí, porque como a gente conhece alguns bastidores, eu já fiz até trabalhei em campanha oficialmente como contratado, não fui como convidado, fui contratado para trabalhar na parte de internet, numa campanha de um candidato a deputado estadual. Então eu tive a oportunidade de conhecer por dentro, sei como é que funcionam as coisas. E eu vou tocar num assunto agora, assim, bem delicado, mas bem delicado mesmo, assim. Eu quero saber como é que a senhora vai fazer essa mágica, porque eu sei que a senhora não faz isso, tá? Como é que se faz a mágica de conseguir se eleger sem prometer cargo? Sem prometer emprego na prefeitura? Com trabalho. Eu tenho 9 para 10 anos de trabalho social, que eu ajudo pessoas todos os dias, né? O nosso grupo trabalha muito em prol das pessoas, e o nosso forte é saúde. E essas são as pessoas mais fiéis, essas são as pessoas que têm um familiar acamado, passando necessidades, muitas vezes com escaras enormes, feridas que o familiar não sabe como tratar, precisando muitas vezes de uma cadeira de rodas ou de uma cama hospitalar, precisando de atenção, e o Grupo Amor ao Próximo faz isso. Essas são as verdadeiras pessoas gratas, porque aquelas pessoas que tu dá comida, que tu dá cesta básica, porque tu ajuda, e é necessário, porque as pessoas precisam, essas não votam em ti. Essas não vão ser fiéis e dizer que tem alguém que represente elas. E eu acho assim, eu vim para a política em função do meu trabalho social, mas o trabalho social não pode ser a política. São coisas diferentes, e eu não me elegi da primeira vez, lá em 2016, fiquei como suplente e assumi por ocasião depois, porque eu não coloquei no meu grupo que eu era pré-candidata na época, ou que eu era candidata, porque eu não queria a mistura do social, do trabalho que eu realizava e que eu realizo, e que é tão gratificante com a política. Mas por que tu foi para a política? Eu fui para a política para oportunizar e para abrir portas e para ser voz das pessoas. Porque as pessoas precisam de representantes que entendam, conheçam as suas necessidades, as suas realidades e que lutem por elas. Então, eu não tenho amigo político, eu não tenho preferência política. A minha preferência é pelas pessoas que precisam de bons políticos para fazer uma cidade melhor. E eu vou lutar por isso, Jairo, enquanto eu existir. Porque assim, comigo não tem acordo, comigo não tem cargo, comigo não tem conchavo, comigo não tem negociação, comigo não tem nada disso. Eu posso levar mais tempo para chegar onde eu quero, mas eu vou chegar de cabeça erguida e podendo dizer o que eu quero. E é isso que eu faço faço e farei durante toda a minha existência. Eu quis tocar nesse assunto porque eu hoje tenho essa oportunidade, essa porta aberta que a senhora me proporcionou aí, também graças a Jairinha, que é uma amiga minha que eu tenho de muitos anos, que hoje trabalha no seu gabinete. Mas aliás, gosto dos Jair, das Jaira, né? E o curioso é que quando a Jaira foi me dar a notícia, Jaira, tô indo trabalhar no gabinete da vereadora Cláudia Araújo. Daí, toda vez que ela trabalhou muitos anos com o Luiz Braz, né? E depois ela 35 anos. Depois ela trocou dela, e como eu me preocupo muito com ela também, eu tenho certeza que ela se preocupa muito comigo também, né? E eu tô sempre querendo saber como é que ela tá, tudo. Ela disse, Jairinho, tô indo aconteceu um fato muito ruim com ela, né? E aí, depois disso, ela foi trabalhar no seu gabinete, e ela ficou muito triste com o que aconteceu antes dela ir trabalhar no seu gabinete, tudo. Eu estava preocupado com ela, ela foi me dar essa notícia boa, tô indo trabalhar com uma vereadora, ela é assim, ela é assado. E aí eu fui, quem é essa vereadora? Cláudia Araújo. Fui pesquisar, disse, não, só um pouquinho. Mas eu já tinha conversado com essa vereadora Cláudia Araújo aí. Vereadora
respondia nas tuas questões, nas tuas perguntas, quando tu provocava os pré-candidatos, entendeu? Aí é por isso que assim, ó, eu me reservo o direito de escolher quem eu procuro para conversar, porque a vida da pessoa é que mostra como ela é. É a condução, de como ela conduz. E a senhora, quando estava em campanha, conversou comigo e apresentou sua proposta, tudo, né? E eu fiz uns questionamentos, porque eu sou chatinho, eu sou meio pentelho, assim. Eu fiz uns questionamentos, e aí respondeu e foi firme, e foi assim, poxa vida, assim, uma das raras pessoas que não fugiu das minhas perguntas, sabe? E deu essa coincidência depois, né? Depois de alguns anos, tá a Jairinha trabalhando. E eu comentei com a Jaira, poxa, mas eu já tinha conversado com ela quando ela foi candidata, eu já tinha conversado com ela. Então, por isso que eu hoje me reservo o direito, assim, ó, de escolher as pessoas com quem eu converso, porque eu sei que essas pessoas vão me dar as respostas, e se não souberem me dar respostas, vão pesquisar, como aconteceu agora um fato curioso, que eu vi um monte de gente largar uma informação meio fake news ali, das questões dos gastos de combustível, né? E aí... fake news, não, né? Bem fake news, né? Bem fake news. E eu peguei Cairo, tu sabe que isso é uma coisa que eu ainda não consegui assimilar muito bem dentro da política, sabe? Todo mundo diz, isso é normal, isso faz parte, sempre vai ter quem te critique e quem te apoie, não sei o quê. Mas eu faço tudo muito certo na minha vida, sabe? Eu procuro fazer, eu não sou perfeita, porque ninguém é, mas eu procuro fazer as coisas da melhor forma possível e o mais transparentes possíveis. Eu faço prestação de contas na minha página todos os meses do que eu economizei de verba de gabinete. E a minha média de verba de gabinete é em torno de 80%, ou seja, eu gasto cada vereador tem direito a 17 mil reais, 17.444, me parece, de verba de gabinete por mês, que faz parte do seu mandato. Ou seja, eu não estou tirando de ninguém, é uma coisa que é minha de direito quando eu me elegi, tá? Eu acho um absurdo gastar isso, sabe? Assim, eu acho que não tem necessidade, eu acho que a gente tem que valorizar e respeitar o dinheiro público, tá? Então, assim, o que eu, Cláudia, vereadora, usa? Eu uso gasolina, porque eu estou sempre nas comunidades, eu estou sempre atendendo postos de saúde, vendo as demandas, atendendo comunidades, porque me chamam e eu vou para ver qual é o problema, o que está acontecendo, para ver de que forma a gente consegue ajudar e consegue colaborar. Eu uso material de expediente, que é copo, folha, essas coisas que a gente usa num escritório normal, que é necessário, que não tem como tu imprimir um ofício, fazer alguma coisa se tu não tiver isso. Então, eu tenho um gasto de 3.100, 3.200, mais ou menos, por mês, que dá em torno de 80% de economia de verba de gabinete. Eu sou uma das vereadoras que menos gasta. Tem uns que não gastam, tem outros que gastam toda a sua verba, que é direito seu, e eu acho que ninguém tem direito de recriminar. Mas eu não, para mim, eu não me... Mas quando alguém chega para mim e me diz, me chama que nem me chamaram, em pensar que eu votei em ti, e tu faz isso porque numa tabela constava que eu tinha gasto 12 mil e alguma coisa de combustível, e essa informação veio sem fonte e sem período, né? Então, assim, tanto que tu me questionou e eu te disse, isso são 6 meses, de março, incluindo março até agosto, os 6 meses de pandemia que eles consideraram o semestre. Eu estive com o meu gabinete aberto durante todo o período, ou seja, nós tínhamos plantão, eu ia praticamente todos os dias, e quando eu não estava lá, eu estava na rua. Eu não parei de trabalhar, eu não fiquei em casa, como muitas pessoas foram indicadas a ficar, eu nunca fiquei em casa, eu sempre saí, sempre estive atendendo as demandas das comunidades, e eu sei que eu jamais tiraria R$1 que não é meu. Então, me magoa muito quando eu escuto, e é tudo coisa... Às vezes tu vê assim, um pré-candidato colocando na sua rede social para tentar quebrar o telhado do vizinho, ao invés de procurar trabalhar e fazer um bom trabalho para ser eleito por mérito,
e não por estar prejudicando o outro. E eu sempre digo, né, Jairo, enquanto tu cuidar da grama do vizinho, tu vai deixar a tua grama morrer, sabe? Então eu acho assim, ó, cuida do seu umbigo, faz a sua parte, porque normalmente quem critica, normalmente quem fala alguma coisa assim é quem não faz nada por ninguém. Pelo contrário, é quem ainda extorque alguém. Então, assim, ó, é moral de cueca, entendeu? Eu ouvi muito de pessoas assim que eu gostava, e eu fiquei bem chateada com isso, porque eu sei que assim, ó, tudo que está lá foi utilizado, foram 6 meses, eu não tiro nada que não é meu, sabe? Então eu ainda tenho que aprender um pouquinho a ter mais, a suspirar mais, a ter mais entendimento quando essas coisas acontecem, porque quando a gente é figura pública, né, Jairo, a gente vai sofrer com a maldade dos outros, né? Tu nunca vai ter todo mundo te aplaudindo, né? Tu sempre vai ter aquele te criticando pelo simples fato de te criticar, né? Então eu ainda preciso entender um pouquinho melhor essa parte do ser humano, assimilar e deixar passar. Aquilo ali, aquela informação me passaram, tá? Porque claro, eu recebo muita informação pelo Messenger, porque as pessoas não têm coragem quando elas querem criticar alguém, elas não têm coragem de publicar nos perfis delas, elas mandam para mim, para eu ir lá para o front, sabe? Quando eu recebi aquilo de Câmara de Vereador, e eu conheço a senhora, e eu vi que estava o seu nome ali, eu troquei uma ideia rapidinha com a Jaira, não, nem te preocupa, assim, não te preocupa, já mandou para ti, já mandaste para mim já até um relatório em Excel, né? Todo gasto de um por um do que foi feito ali direitinho. Enquanto isso, eu questionei a pessoa. Eu cheguei assim, me diz uma coisa, que fonte é essa aí? Primeiro lugar, isso não é fonte fidedigna, porque aquilo ali é um JPEG, aquilo ali é uma foto tirada de uma tabelinha que alguém fez. Então, quer dizer... Jairo, tem um portal de transparência. Pois é. Se as pessoas realmente não querem a maldade do fato e elas querem saber, existe um portal de transparência. Lá diz quanto cada vereador gasta. Porque tem vereador que não usa gasolina, mas usa todo o restante da verba em outras coisas, como correio, como gráfica, como, sei lá, cada um usa o seu dinheiro como acha que é certo, entendeu? Mas que gasta muito mais do que aquilo que está na tabela. Então, complicada a coisa. Daí eu sei que eu arrumei uma briga lá com a pessoa disse assim, mas eu disse assim, olha, tu tá pegando uma informação sem ter certeza de onde vem, porque eu perguntei para ela, quem é que te deu essa informação aí? Ela não soube me dizer. Eu disse assim, então tu tá pegando uma informação qualquer, de qualquer pessoa, e tu acha que isso... As pessoas repassaram pelo simples fato de repassar, as pessoas dizem, são tudo da mesma laia, todos, tudo não presta, mas quem coloca quem não presta lá é o povo. Exatamente. Então, vamos repensar, vamos ver quem é que a gente escolhe para ser nosso representante. Né? Agora, criticar por criticar, aí não tem graça, né? É por isso que eu digo. E outra coisa, assim, já para finalizar, que eu já cansei a senhora bastante, eu tenho dito para as pessoas observarem os candidatos que tem agora aí, os pré-candidatos e candidatos, a cuidar, porque está todo mundo fazendo live. Aí só presta atenção na live que a pessoa faz. Se ela faz uma live com um assunto direcionado a questões da cidade, perfeito. Ela está trabalhando exatamente naquilo que ela quer trabalhar. Agora, se ela faz live para ficar falando do Bolsonaro, para ficar falando do, sei lá do que, lá do Senado, da Câmara de Vereadores, que fica filosofando em cima de... outra coisa também. Todo mundo é entendido em Covid. Né? Todo mundo sabe de Covid. Quando a pessoa começa a direcionar para esse lado aí e filosofar essas coisas aí, eu já digo assim, presta atenção que esse aí não vai trabalhar pela cidade. Esse aí está trabalhando por interesses próprios para chegar em algum lugar. Ele quer ser candidato a deputado federal. Ele não quer trabalhar, ele não quer ser vereador pela cidade, ele quer outra coisa. Eu estou dizendo isso já tenho avisado isso para as pessoas. Por isso que eu fico observando. A senhora esses dias esteve no local, esteve lá vendo um problema local da cidade. É isso que eu quero do meu vereador. Eu quero que o meu vereador
esteja trabalhando pela comunidade, porque aquilo que atinge, eu não moro naquele bairro, mas aquilo que ele sofre lá vai refletir aqui, onde eu moro aqui. Isso reflete. As pessoas não têm essa percepção, né? É verdade. Falando em lives, assim, eu faço 2 por semana, a gente tem toda segunda e toda quinta, às vezes alguns dias excepcionais, porque às vezes a pessoa não pode naquele dia e tal, a gente reorganiza, mas eu não faço só sobre os problemas da cidade, eu faço também sobre assuntos importantes para as pessoas. Por exemplo, agora, semana passada, a gente fez sobre o Setembro Verde, que é a doação de órgãos, que é uma coisa extremamente importante. As pessoas têm que ter consciência de que ela morre e tudo apodrece e deixa de salvar até 9 vidas, porque são até 9 órgãos que tu pode doar, dependendo da tua causa mortes, e salvar até 9 pessoas. Então, a gente precisa ter esse entendimento e, infelizmente, a gente fala muito sobre isso no Setembro Verde, mas a gente tinha que falar muito sobre isso todos os meses do ano. A gente tinha que incutir na cabeça das pessoas da importância da doação de órgãos, da importância da doação de medula. Nós, do Grupo Amor ao Próximo, a gente tem uma menina que a gente acompanha todos os dias, que está numa luta, fez um transplante, que a gente conseguiu via gabinete, graças a Deus, conversando, mandando ofício para a secretária de saúde, pedindo ajuda, porque ela estava numa fila, ela tinha prioridade, porque ela tinha doador 100% compatível, e a gente conseguiu o local para ela fazer o transplante, ela fez o transplante, pegou a medula, mas ela fica com a imunidade muito baixa, então teve vários problemas, está com uma cistite hemorrágica há mais de 2 meses, então é uma menina jovem que está assim, ó, lutando para vencer, né? Então, nas lives eu procuro falar muito sobre as nossas, não só sobre política, porque eu acho que a gente tem que trazer à tona várias coisas. Eu tive live também com o Mauro Cuítico, que é um especialista na parte de regressão, é um mestre reencarnacionista, fala sobre hoje, ontem, e o que a gente já viveu e o que a gente talvez vai viver. Eu acho que isso tudo faz da gente, faz com que a gente seja pessoas melhores, que a gente procure fazer com que a gente possa ter mais empatia pelas pessoas, que a gente possa se colocar no lugar do outro, principalmente nesse momento onde a gente está sofrendo tanto com essa pandemia, com o distanciamento, com tantas coisas, e que eu ainda acho que muitas pessoas não vão entender nada. Vão precisar de outros vírus, infelizmente, para poder entender a necessidade de estar com pessoas, de respeitar as pessoas, de procurar realmente se botar no lugar do outro, né? Então, é um trabalho, assim, diário, e eu trago muito essas pautas, porque eu acho que elas também são importantes para as pessoas, porque a gente construindo bons cidadãos, mexendo no emocional das pessoas, fazendo com que as pessoas se sintam valorizadas, dependendo do assunto, a gente faz com que elas pensem diferente. Parem de criticar e procurem fazer também. Isso é que é importante, que todos nós juntos possamos fazer para que a gente possa mudar realidades, né? Certo. Vereadora, bem rapidinho, só para encerrar, porque eu acabei me lembrando agora do assunto. A questão que eu ainda não formei total opinião, apesar de eu ter uma bebezinha, eu tenho uma bebezinha de 2 anos e 4 meses, que é o grande amor da minha vida, né? E eu estou vivendo um dilema. A questão das escolas. Fecha, abre, o que a gente faz com essa situação? Bom, eu vou te dizer o seguinte, desde lá de março eu venho apoiando a abertura das escolas privadas infantis. Fui muito criticada em função disso, por causa da pandemia, do fique em casa e tudo mais. Eu acho assim, foi criada uma plataforma, que é a Cortex, que era para estar muito melhor adaptada para as crianças do ensino fundamental e do ensino médio terem aulas. A gente tem um problema muito sério, né? Que muitas crianças não têm internet, não têm computador, o telefone às vezes não comporta que a mãe tem para fazer a aula e para estudar.
Mas a gente está chegando em outubro. Eu acho assim, ó, eu acho que as escolas fundamentais, as escolas de ensino médio, não tem que voltar agora. Eu acho que não tinha que voltar. Por quê? Porque são mais alunos, as pessoas não entenderam isso quando eu comecei essa briga lá atrás. As pessoas achavam que tudo era a mesma coisa, e não é a mesma coisa. O ensino fundamental tem lá 500, 1.000 alunos numa escola média. Tem 40, 30 alunos numa sala. Não pode aglomerar. Não vai dar certo agora, enquanto não tiver essa vacina. O ensino médio, eles são maiores, eles têm entendimento, eles podem ter aula EAD porque eles vão conseguir estudar sozinhos. A minha preocupação é e sempre foi as crianças de 0 a 6 anos, porque os pais, principalmente os pais dos serviços essenciais, nunca pararam de trabalhar. Esses pais precisavam ter onde deixar seus filhos. E o que aconteceu? Eles deixavam em casa com os avós, que é grupo de risco, e saíam para trabalhar e poderiam trazer o vírus, ou eles deixavam com uma vizinha, num cuida-se, que é informal, que não paga imposto, que não tem protocolo de higiene. Eu fui atender uma demanda durante agora a pandemia, uns 2, 3 meses atrás, eu fui atender uma demanda que também tinha entupido, era numa ocupação, tinha entupido, quebrou o cano, passa dentro da casa da pessoa o cano, para te ver como numa ocupação tudo é a moda Miguel, e começou a entrar esgoto para a casa do vizinho e do outro vizinho. E aí eu tive que chamar o DEMAI, pedir ajuda, abrir protocolo, mas fui lá para entender. Quando eu entrei na casa, tinha 8 crianças numa pecinha de 2x2, sentadas uma coladinha na outra, vendo televisão, sem máscara, sem álcool gel, sem nada. Eu não recrimino a senhora da periferia que precisa trabalhar e que cuida com amor das crianças, mas é assim que as crianças estão ficando. E o que está acontecendo com as escolas privadas infantis? Estão fechando as portas. Então, assim, ó, eu fiz um projeto, não foi aprovado na Câmara, foi a votação e não foi aprovado. O meu projeto falava que retornassem até 40% as crianças somente dos pais que estavam em serviços essenciais, para atender esses pais. Não aquele pai que fica em casa e que quer que o filho vá para parar de incomodar. Esse vai ficar em casa com o filho. Agora, aquele que trabalha num hospital, aquele que trabalha numa emergência, aquele que trabalha em outros locais, um supermercado, e que não tem onde deixar seu filho, e que paga a escolinha mesmo com desconto, porque teve muitos descontos, alguns pais não conseguiram continuar pagando, tem escolas que tinham 100 pais, em uma média de 20 crianças por sala, tá? E hoje tem 5 que seguem pagando por consideração à escola. E tem outras escolas que já não tem mais pais e que já fecharam as portas. Escola como a Pato, que tinha 20 e poucos anos, quase 30 anos no mercado, fechou as portas. Né? Então, assim, ó, é muito triste quando as pessoas olham só para o seu umbigo, sabe? É aquela história da empatia. Eu não quero morte de criança. Eu conversei com um infectologista que disse que a criança não era o maior vetor. A gente não tem casos de crianças mortas. A única criança aqui que morreu foi em Canoas porque tinha síndrome de Down e tinha outros problemas de saúde, né? Então, assim, ó, enquanto morre 100 adultos, talvez morra uma criança. Então, não é vetor. Tem que cuidar? Tem. Porque a criança ir para a escola não quer dizer que a criança vai não ter cuidados, ela vai usar máscara. Ah, mas a criança não fica com a máscara. Fica sim. Se tu contar uma historinha bem contada com uma máscara de bichinho, ela vai amar estar de máscara. Se tu disser para um idoso que ele não pode ir na praça, porque ele não pode se infectar, ele vai mandar a tua merda e vai na praça porque ele é teimoso, sabe? Então, assim, ó, a criança ouve mais do que o idoso, infelizmente, sabe? Então, assim, ó, é muito fácil criticar e dizer que eu quero matar a criança, né? Mas, assim, ó, eu quero é proteger as crianças. Eu quero é que Ah, mas tem a professora. A professora vai se infectar, porque a professora vai de ônibus. Só que a professora tinha um MP
que o governo pagava e que está acabando. A própria professora vai querer voltar. Por quê? Porque ela precisa trabalhar. Né? Então, assim, é muita demagogia quando diz que agora é aquela história do vírus até às 5 horas da tarde. Enquanto tinha MP, não precisava. Agora, se não tiver, vai precisar? Não, a gente tem que ter empatia, a gente tem que se botar no lugar do outro. De novo, eu falo, sabe? A gente tem que achar o meio termo para tudo. Menos professores, coloca algum na época, né? Porque era lá em março. Por que eu queria que não tivesse fechado em março? Porque em junho, julho e agosto, que são os meses do inverno, que as crianças se gripam, que as crianças têm viroses, que as crianças têm mais problemas de saúde, as escolas podiam estar fechadas, porque elas teriam tido fôlego para isso. Elas teriam se mantido e se organizado para combinar com os pais que nos meses do inverno ela não estaria aberta, caso a pandemia continuasse, porque não se sabia, né? Então, assim, ó, é muito complicado, sabe? A gente não agrada a todos, infelizmente, né? Mas eu fico muito triste porque eu tenho acompanhado muitos diretores de escola, escolas grandes, escolas pequenas, escolas que são a vida das pessoas e que estão fechando as portas. Essas pessoas foram chamadas de mercenárias, foram chamadas, assim como eu fui chamada de assassina, elas foram chamadas de mercenárias. Por quê? Porque elas conhecem essas crianças desde que nasceram. Elas iam ter cuidados, sim. Ia ter menos brinquedos para as crianças dividir, cada um ia ter a sua caneca, o seu prato, todo o necessário para manter as crianças. Então, eu acho que assim, ó, não e pronto, não, tá mal, sabe? E a gente vai ver o reflexo disso, Jairo, do ano que vem. Porque o que vai acontecer? As escolas que fecharam as portas recebiam alunos da educação municipal, do ensino das escolas municipais, que o município comprava vagas particulares por não ter como absorver essas crianças no município. Essas escolas fecharam as portas. Quem vai absorver essas crianças no ano que vem? Então, eu acho que a gente vai ter um grande caos na educação. A gente vai sair dessa, como a gente sai como bons brasileiros de tudo, mas vai demorar. Vai demorar. A gente vai ter falta de vaga, a gente vai ter falta de escola para as crianças no ano que vem. Por erros, por falta de gestão, por falta de um olhar equilibrado, um olhar flexível, porque sempre foi o que eu pedi, que flexibilizassem. Eu não queria que abrisse tudo. Eu queria que flexibilizasse os pais que estavam trabalhando e que isso trouxesse respiro, trouxesse ar para as escolas não fecharem as portas. Nós vamos ter um problemão ano que vem ainda para encarar. Além de tudo que já está posto, né? Os efeitos colaterais, né? Vereadora, a gente conseguiu chegar, vai fechar uma hora de bate-papo. É agradabilíssimo conversar com uma pessoa que ouve o cidadão, né? Que disponibiliza tempo. Hoje é domingo, dia de descansar, e a senhora estava trabalhando até agora há pouco. Eu trabalho de domingo, Jairo. Estava trabalhando até agora há pouco e ainda foi me ouvir ainda foi ouvir eu fazer minha reclamação. Isso faz parte. Olha, eu queria agradecer e queria dar os parabéns pelo trabalho que tem feito, tá? Porque, assim, é difícil achar um representante público que tenha essa coragem de enfrentar os problemas, né? E encarar de frente e está sempre pronta para nos responder qualquer dúvida que a gente tenha. Espero que a gente possa bater bastante papo nessa seara, assim, nos próximos 4 anos. Sabe-se lá também em outra instância também, em outra esfera. Espero que a carreira seja longa, né? Porque tá no DNA aí da vereadora. Isso aí. Vereadora, muito obrigado. Muito obrigado.
oportunidade de poder conversar contigo, que também é sempre muito bom poder ouvir os teus questionamentos e tentar esclarecer algumas coisas. A gente não é dono da verdade, a gente não sabe tudo, mas dentro do possível, eu estou sempre à disposição para o que tu precisar. Então tá bom, muito obrigado, viu? Obrigado e a gente se encontra aí. Combinado. Um beijo. Beijo.